desse mesmo modo, eu estou querendo pensar todos os modos como a gente se organiza, né? Quer dizer, o Foucault centra na sexualidade, mas não só. E ele, no final da vida dele, ele tem uns trabalhos em que ele vai convocar, por exemplo, a Grécia Antiga, falando sobre uma prática que os gregos tinham, que eles chamavam cuidado de si, né? Do governo de si, que era uma reflexão constante, né, dentro desse processo democrático grego, né, daquilo que compunha aquele corpo. Compunha no sentido mesmo espinosista, o que faz o meu corpo expandir, né, e não o meu corpo contrair. Então, dentro dessa perspectiva, o que a gente tem hoje, quando eu chamo do hipercapitalismo, né, é uma proposição que faz o Foucault sobre as biopolíticas. O trabalho de dominação que a gente tem hoje, né, a forma de conhecimento, os saberes, eles se posicionam na direção de organizar toda uma forma de captura daquilo que vai para além do desejo. Quer dizer, não é mais em cima do desejo, como você tinha, né, e eu vou falar disso um pouco mais adiante, quando eu for me referir a Reich, né, uma obturação do desejo como uma forma de domínio. Você hoje constitui um corpus, né, que tem modos fascistas de funcionar. O que é o fascismo, senão o desejo de se anular diante do poder do outro? Né? Então, o que significa esse movimento? Né? Significa tanto um processo de hiperexcitação, né? Os meios tecnológicos oferecem essa possibilidade, né, de você estar completamente fluido, distribuído numa certa não fixidez, como um anestesiamento, um corpo anestesiado, esvaziado da sua potência de composição. Né? As mulheres aqui, as mulheres que já tiveram filhos, por exemplo, acho que a maioria delas, eu vivi isso, né? Quando eu estava grávida, a gente seleciona os alimentos a partir do desejo. Né? O corpo diz o que a gente quer comer. Isso é uma capacidade do corpo estar em contato com o que eu chamo de corpo intensivo. Né? O corpo intensivo está para além do biológico. Não que ele exclua o biológico, ele inclui o biológico, mas ele está vivo. Né? Ele está potencializado de vida. Ele está potencialidade de vida significa que ele está expandido no mundo. Ele está na relação com o mundo. Ele está em fricção com o mundo. É um corpo vibracional. Né? É desse corpo, então, que eu estou tratando aqui. E é esse corpo, né, que está sendo colonizado no capitalismo contemporâneo. Né? Não é mais a questão do desejo, é mais do que isso. É um desejo que a gente tem de se destruir enquanto forma de ser. A gente não quer ser essa forma de ser, como a gente, né, essa chamada do programa mostra. Né? A luta que as pessoas têm hoje, né, de se transformar em outra coisa que não elas mesmas. Então, elas não podem se ouvir e nem afirmar a sua própria existência. Por isso que a gente tem como Código Internacional de Doença, em primeiro lugar, hoje, a depressão. Né? Quer dizer, a depressão, síndrome do pânico, são expressões patológicas dessa impossibilidade de você buscar aquilo que te constitui. Aquilo que constitui você enquanto ser singular único. Essa matéria aqui, eu, Hélia, só vai existir agora até acabar a minha forma L de ser. Né? Eu não sei o que vai acontecer depois, mas outra coisa, essa matéria vai se transformar. Mas essa maneira como essa matéria se organiza só vai existir nesse tempo. E isso desaparece da nossa experiência. Né? A gente não pensa nessa questão. Por quê? Como dizia André na abertura, a gente tem uma tradição de pensamento e a gente recorre a esse pensamento frequentemente, onde a gente desajusta esse canal em que o corpo está implicado com o pensamento. Não existe separação. Né? Essa coisa, que a grávida sente vontade de comer uma dúzia de ovos, ela só faz sentido quando está ajustado com o corpo. Né? Então, essa questão é uma tradição que a gente tem desde Platão, que foi reconfigurada fortemente pelo pensamento cartesiano, né? Onde pensar, né, significava existir, o pensamento dando conta da existência. O corpo foi relegado, né? Como dizia Platão, as sensações são a obscuridade. Né? Elas atrapalham
o nosso acesso à verdade. É justamente esse campo que a gente está referido incessantemente quando a gente pensa. A nossa razão, ela está o tempo todo retornando a isso. Então, o Foucault chama o trabalho que a gente tem que fazer um trabalho de guerrilha contra nós mesmos. Né? É uma guerrilha constante que a gente tem que estar fazendo, porque a gente retorna, né? Porque existe uma tradição, né, longeva que nos faz pensar de maneira dissociada. Né? Então, o que acontece? A gente tem, por exemplo, dentro da filosofia, eu já estou aqui falando para vocês alguns autores que vão trabalhar nessa ideia, né? O Foucault, o Deleuze, que vai trazer isso muito fortemente, inclusive na própria escrita, né? Os textos do Deleuze são textos desconstruídos dessa lógica racionalista. Tem muita gente que lê o texto e diz, não vou ler porque não entende. Ele não está querendo que você entenda, ele está querendo que você se afete com ele. Né? O que é se afetar? Se afetar é acordar esse corpo. Né? É fazer esse corpo existir para produzir pensamento. Porque enquanto esse corpo está anestesiado, eu só vejo aquilo. A gente sabe que a nossa percepção é uma percepção que está ajustada a uma lógica antecipatória. Dizem para a gente que aquilo é assim e a gente vai repetir essa história. O problema é a gente desajustar essa percepção. É criar a possibilidade de enxergar novos mundos, enxergar novos horizontes. E isso vem através das experiências sensíveis. É o nosso corpo acordado, né? A arte é a coisa mais inútil do mundo. No entanto, quer dizer, não tem utilidade no sentido de que não serve a não ser aquilo que está já, né, dentro de uma certa perspectiva utilitarista capitalista, né? A arte, ela tem um sentido de abrir novos horizontes, porque ela afeta, ela faz a gente estranhar. A gente olha um poema, pega um poema de Manuel de Barros, você vai olhar aquilo ali, vai ler, mas né, realmente um lagarto em cima de uma pedra, no sol batendo, que coisa, né? Que coisa intensa, aquele sol vibrando no lagarto deitado em cima da pedra. E aquilo acorda uma pedra brilhando dentro da gente. Né? É essa experiência do estranhamento que produz um corpo, né? É disso que eu estou falando aqui quando eu falo desse corpo vibrátil, desse corpo que foi esquecido